Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Ela foi contada e explicada por Jesus. E ela se encontra em Mateus, capítulo 13, em Marcos, capítulo 4 e em Lucas, capítulo 8. A palavra parábola, em português, vem do grego, parabolê. A palavra no grego, parabolê, ela é formada de duas outras palavras. Pará, que é a preposição do lado de, e o verbo balo, que significa lançar, colocar. Então, parabolê ou parábola é uma ilustração, uma história que fica do lado de uma outra coisa que se quer ensinar. A história é conhecida dos ouvintes, é familiar aos ouvintes. Então, Jesus conta uma história, faz uma comparação, uma analogia para que nós possamos entender o que ele quer nos ensinar. Então, a partir de algo conhecido do nosso dia a dia, Jesus vai fazendo um paralelo. Ele vai contando a história com o propósito de nos ensinar aquilo que nós ainda não sabemos a partir de algo que nós conhecemos do nosso dia a dia, da nossa vida. Nesta parábola do semeador, nós temos o semeador, temos a semente e temos os solos, os campos. Então, o Senhor Jesus Cristo fala de 4 solos, mas uma semente apenas, de um semeador. O semeador é Jesus. Mas quando você e eu, quando a igreja de Jesus prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, a igreja de Jesus é também a semeadora ou o semeador. Para sermos um bom semeador, precisamos orar, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo para falarmos com poder, com sabedoria. A semente é a palavra de Deus, é o evangelho do reino de Deus. A semente é Jesus. Então, para sermos um bom semeador, nós precisamos conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a Jesus para sermos um bom semeador, para fazermos um bom trabalho. O solo, o campo. Então, nós temos no ensino de Jesus, nesta parábola, 4 solos. Os solos, nós não conhecemos os solos, porque os solos representam as pessoas, o coração das pessoas. Nós conhecemos apenas o que nós vemos. Mas Jesus está dizendo que há algo lá no fundo, lá por detrás das aparências dos solos, que pode comprometer o resultado da semeadura, da germinação da semente e, consequentemente, dos frutos deste trabalho. Então, você não conhece o solo, eu não conheço o solo, Jesus conhece o solo. Jesus conhecia os seus ouvintes, os fariseus, os escribas, os saduceus, as pessoas, a todas as pessoas em geral. Então Jesus está falando para elas, a parábola é isto, é uma história que Jesus vai contando para ensinar uma coisa espiritual, mas ao longo desta história que Jesus vai passando, de uma hora para outra, nós nos vemos dentro da história. Nós conhecemos aquela história que Jesus está contando para nos ensinar algo mais profundo, até então ignorado por nós. E, de repente, no momento culminante desta história,
nós nos vemos dentro da história e somos interpelados, somos convidados a tomar uma posição. O primeiro solo, Jesus diz que trata-se de alguém que ouve a palavra, mas ela não compreende, a pessoa não compreende a palavra, mas não se trata de uma incompreensão devido a problemas intelectuais, cognitivos, não. É uma questão moral, é uma questão volitiva. A pessoa não quer entender a palavra. E Jesus diz que vem o maligno, poneros, vem Satanás, vem o diabolos. Então, nós temos essas três terminologias em Mateus, Marcos e Lucas, mas, na verdade, se trata de uma coisa só, da força do mal, do maligno mesmo, que é conhecido na Bíblia como Satanás e como o diabo. Ele vem e tira a palavra, tira a semente, e a semente não prospera, porque a pessoa não compreende a palavra. Significa que ela não ouve com um coração humilde, pronto para aprender, para ser instruída. Ela não quer. O segundo solo, Jesus diz que é um solo cheio de pedras. A primeira resposta, a resposta imediata é positiva. A pessoa recebe a palavra com alegria, com sentimento, com entusiasmo, mas isso tem curta duração. E vem as perseguições, vem o problema da aflição, da angústia. A pessoa pensa que porque recebeu a palavra, porque foi à igreja, porque ouviu a mensagem, ela não vai ter problemas, não vai ter dificuldades, não vai ter perseguições, não vai ter angústia, não vai ter sofrimento existencial, emocional, intelectual, físico até mesmo. Então ela se escandaliza, que nós podemos dizer que nós temos um aborto da gestação desta nova criatura. Triste, mas é verdade. O terceiro solo que Jesus conta e fala é um solo de um coração que tem espinhos. É uma pessoa vacilante. Ela gosta, ela tem vontade de seguir o Evangelho, seguir Jesus, mas ela tem vontade de seguir o mundo também. Então a pessoa fica naquele dilema, naquela vacilante, naquela oscilação, e acaba abandonando Jesus, abandonando a igreja, porque é impossível, como disse Jesus, servir a dois senhores. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento de pessoas para que elas não possam conhecer a luz de Deus. Então nós percebemos que os inimigos da evangelização, para que uma pessoa se converta, é o próprio Satanás, é o próprio maligno. Nós temos também o Deus deste mundo. E nós temos também o nosso coração egoísta, a maldade dentro de nós, a nossa carnalidade. A pessoa precisa tomar consciência disso, para que Satanás não roube a palavra, não prejudique o entendimento, não adultere a palavra, não faça com que a semente do Evangelho plantada no seu coração, que ela ouviu, não prospere. Na verdade, nós como semeadores da palavra, nós precisamos tomar consciência disso. E nós precisamos trabalhar com mais cuidado para que nós não tenhamos abortos na germinação, na fecundação desta nova criatura em Cristo Jesus. Que nós possamos acompanhar melhor, depois que nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, que Jesus é o único Salvador, que morreu no nosso lugar, que nós possamos ensinar a pessoa a receber a palavra e a perseverar. O último solo que Jesus fala é da pessoa que ouve a palavra, compreende a palavra, persevera na palavra e dá frutos. Que coisa maravilhosa! Este texto
de Jesus, esta parábola do semeador, Jesus está nos ensinando que a salvação não é só dizer sim hoje e não precisa dizer sim amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, para Jesus, para o Evangelho, para o Espírito Santo, para Deus o Pai. Não. A salvação, à luz da Bíblia, implica em perseverança, em frutos, implica em dizer sim hoje e amanhã e sempre para Jesus. Este é o ensino da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus e disse em Marcos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse, Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte. Sim. O apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele disse para os seus leitores, e para você e para mim, que aqueles que eram de nós e nos abandonaram, eles nos abandonaram, eles foram embora, eles abandonaram a Cristo porque eles nunca foram nossos. Então, nós precisamos de compreender isso. O apóstolo João ensina a mesma coisa na sua segunda carta, sobre a importância da perseverança. Aquele que persevera tem o Pai e tem o Filho. Aquele que não persevera não tem o Pai e não tem o Filho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, insta para que ele persevere, porque perseverando nos ensinos que ele recebeu da sua mãe, da sua avó e do próprio apóstolo Paulo, ele se salvará e salvará também aqueles que o ouvem. Então, a perseverança é muito importante. Isso não significa dizer que a salvação não é pela graça. A salvação é pela graça, como nós aprendemos em Romanos, capítulo 3, versículo 24, e na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nós somos salvos gratuitamente. O Senhor Jesus Cristo pagou todo o preço do nosso pecado, toda a nossa dívida. Mas quando nós somos salvos, dizemos sim à luz da Bíblia, nós não dizemos sim só para ter um bilhete para apresentarmos quando morrermos, para entrarmos no céu. Não. A Bíblia não ensina que a salvação é um sim, uma vez na vida, como um bilhete que nós ganhamos para apresentarmos esse bilhete no dia da nossa morte, para entrarmos na eternidade e para pertencermos à família do Senhor para todo sempre na eternidade no céu. Não. Este não é o ensino da Bíblia. O ensino bíblico é que nós precisamos dizer sim todos os dias para Jesus. Precisamos dar frutos, dizer sim hoje, dizer sim amanhã, dizer sim sempre para Jesus, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no templo, na escola, na rua, sim para Jesus. Arrependimento todos os dias e fé todos os dias. Como é importante. Eu queria dizer para você que eu creio que quando pregamos a palavra, quando ensinamos a palavra, nós somos o semeador. E creio também que assim como Jesus é a semente, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do reino de Deus é a semente, a palavra de Deus é a semente, eu creio que nós podemos ser a luz de Deus, a semente de Deus, a única Bíblia que muita gente vai ler no nosso trabalho, no trânsito, na rua, no nosso lar. É a Bíblia que os nossos filhos vão ler. E nós precisamos ser essa semente de Deus, essa carta viva de Deus para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Jesus disse para a sua igreja, para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, eu creio que assim como Jesus é o semeador, a semente, nós precisamos sê-lo também
pela graça de Deus e pelo poder de Deus, essas coisas. E eu acredito que nós precisamos também descobrir que tipo de solo somos. Nós todos os dias ouvimos ou lemos a palavra de Deus. E todos os dias nós precisamos cuidar do nosso coração, para que o nosso coração seja como aquele último solo que ouve a palavra e que recebe a palavra, que procura entender a palavra, aplicar a palavra e dar frutos. Tiago, na sua carta, disse que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Eu me pergunto se o nosso coração é como aquele solo onde a palavra é roubada pelo inimigo, porque nós fingimos não entendê-la, não compreendê-la, e não permitimos que ela germine no nosso ser interior e produza frutos para a honra e glória de Deus. Se o nosso coração, se tem dia que ele é como aquele segundo solo, com pedras, recebe a princípio com alegria a palavra, mas ao longo do dia, ou ao longo da semana, por causa da aflição, da angústia, da dificuldade, esquecemos aquela palavra e permitimos que ela seja sufocada. E aquela palavra que lemos, ela não prospera, ela não dá frutos. Ou se tem dia, lemos a palavra, mas somos como o terceiro solo, vacilantes. Estamos diante dos valores do mundo, das propostas do mundo, das sugestões do mundo. E a palavra, então, não prospera no nosso coração por causa dos espinhos, por causa da sedução, das coisas deste mundo. Ah, meu amigo, não vamos permitir que o maligno, ou que o Deus deste mundo, ou que o nosso ego, que o nosso eu, que a nossa carnalidade, essas coisas nos impeçam de ver a prosperidade da palavra na nossa vida. Vamos procurar ter um coração limpo, um coração pronto para receber a palavra, para entender a palavra e para praticar a palavra, para vivê-la, para dar frutos no nosso lar, na casa de Deus, na escola, no trabalho, onde quer que andemos, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos procurar crescer, como disse o apóstolo Paulo, até termos a estatura de Cristo, lá em Efésios, capítulo 4. Porque assim é que seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.